Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos, sejam bem-vindos. E sempre junto com vocês, eu, Anísia Maria, Anísia ontem, para falarmos sobre as mensagens que Jesus nos deixou, que na verdade são mais do que mensagens, são orientações, são destinos que nós temos que entender que devemos seguir. Destino é aquilo, o caminho certo que você vai percorrer, por isso se chama destino. Jesus estava falando sobre o Consolador prometido, que nós não estaríamos sós. Esse Consolador prometido, ele veio com o compromisso de nos acordar, de nos tirar do sono, de nos tirar do mundo de ilusão, de imaginações que foram plantadas em nossas mentes pelo passar do tempo. E então Jesus traz toda essa gama de conhecimento que nós deveremos ter e que vai acontecer realmente é a nossa evolução, ou vamos dizer assim, o nosso próximo passo, né? O nosso próximo passo espiritual. Uma consciência que se expande. Hoje nós estamos vendo o mundo que antes era cético em relação a outras inteligências no universo, e hoje percebemos que muitos já declinaram da ideia que a Terra era o único lugar habitado por inteligências. Todas as inteligências que habitam no universo são seres humanos, que estão em evolução, uns muito mais, outros um pouco mais, outros como nós e outros ainda que estão mais primitivos, ou seja, ainda estão desenvolvendo a cognitividade, mas existem aqueles também que, embora sejam já muito inteligentes, tenham já uma capacidade muito grande de construir, de realizar, mas que ainda estão vivendo dentro daquilo que Jesus veio para nos trazer de informação para não seguirmos, que é sermos fiéis a nós mesmos e fiéis àquele que nos criou. Entendermos isso. Entendermos que somos seres espirituais e que caminhamos neste mundo, nesse percurso, para um aprendizado, e esse aprendizado nos leva à luz. E o que é a luz? A luz é a claridade. A luz é quando nós conseguimos ver, expandir a nossa visão e ter uma amplitude maior de tudo que nos cerca. Enquanto nós estivermos espiando pelo buraco da chave, nós não estaremos vendo a luz, apenas uma fraçãozinha muito pequena. Então Jesus estava falando que com os discípulos, que ele estava com eles, mas dali um pouco ele não estaria mais. E eles perguntavam, mas eu tenho certeza que Jesus não estava só com os 12, ele estava com todos aqueles que estavam trabalhando na divulgação que Jesus havia chegado, porque Jesus tinha os 12 que andavam com ele, 72 que andavam divulgando. E eu acredito que nesse dia todos eles estavam reunidos. E eles perguntavam, aqueles que não estavam convivendo diretamente com Jesus, com certeza eles tinham consciência do que deveriam fazer, mas não tanto quanto os 12 que fundariam ali todo o, vamos dizer assim, o alicerce do cristianismo. Então Jesus sabia que eles estavam conflitados e gostariam de perguntar para ele. Então Jesus, conhecendo o pensamento deles, falou: vocês indagam acerca do que eu disse.
um pouco e vocês não me verão mais. Outra vez, um pouco e vocês me verão. Ele continua: na verdade, eu digo que vocês vão chorar e vão lamentar, e o mundo se alegrará. E vocês estarão tristes, mas a tristeza de vocês se converterá em alegria. Aquela tristeza toda que eles estavam passando, com essa despedida amarga do mestre, ele falou que se converteria em alegria. Por que será que se converteria em alegria? Porque veio para dar um novo ânimo, um novo sopro de vida nessa humanidade que hoje compõe o globo terrestre. A vinda de Jesus, ela só aconteceu para que nós pudéssemos despertar e perceber que existe algo além da própria religião, porque ainda nós estamos presos nessa questão da religião e ainda não da espiritualização. E Jesus veio para trazer a liberdade espiritual. E a liberdade espiritual é saber que nós vamos transcender sempre e cada vez mais, e nada nos detém. Muitos têm medo que a morte aconteça, mas a morte é um fenômeno também natural. E como é também natural, um dia, o nosso despertamento total. O programa do Criador para com as suas criaturas, nós não sabemos. Entendemos sim que nós temos que, primeiramente, nos responsabilizarmos por todas as nossas ações, pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras. E isso, em princípio, nós já temos. Muitos praticam ainda ou têm comportamentos que não condizem com os ensinos de Jesus, mas eles já sabem que estão cometendo uma falta, porque eles estão errando o foco, aquilo que foi predestinado a eles. Todos nós somos predestinados a atingirmos um grau de compreensão, e esse grau de compreensão é que nos traz a luz. E Jesus fala então que depois do entendimento haveria alegria, e a alegria é essa, é a sua mensagem, a sua orientação e a certeza de que nós estamos caminhando juntos com Ele. Ele diz: a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pela alegria de haver nascido mais um ser no mundo. E é verdade. Na hora que a mulher está dando à luz, é uma agonia, é uma mistura hormonal, emocional, espiritual. São emoções que se mesclam entre ansiedade, medo e um amor incompreensível para pegar aquele rebento no colo. Então Jesus compara que é a mesma alegria. E essa mulher, para dar à luz, que é ali que Jesus faz a comparação, nós vamos ver que lá no Apocalipse vai ter também uma referência à mulher com dores de parto. E nós estamos passando por esse momento. Nós estamos renascendo para a realidade, saindo do sonho, das ilusões, até das próprias mentiras que ficaram enraizadas em nós por conta de um credo, seja ele qual for o credo. Mas Jesus veio para nos libertar de tudo isso. E aí ele continua dizendo: assim também vocês agora
Na verdade, vocês sentem tristeza, mas outra vez eu verei vocês, e o coração de vocês se alegrará, e a alegria de vocês também ninguém vai poder tirar. Quando nós atingimos um nível onde nós abrimos a nossa consciência e nós saímos da caixinha, ninguém mais pode fazer com que a gente retorne, com que retornemos àquela caixinha minúscula e ali fiquemos, né, naquele quadradinho. Então, quando nós já saímos dessa caixinha, então a alegria é muito grande, porque nós percebemos que os nossos medos, eles caem pela metade. O medo da vida, o medo da morte, o medo da guerra, não tem medo, porque cada dia tem que ser vivido, e tem que ser vivido da melhor maneira, tem que ser degustado com o entendimento do que nós estamos fazendo aqui e quem está conosco. E aí Jesus continua aqui. E naquele dia, nada vocês perguntarão. Na verdade, eu digo que tudo que vocês pedirem ao meu Pai, em meu nome, Ele dará. Mas, como eu já falei em outros episódios aqui do canal de Olhos Bem Abertos, nós não sabemos pedir porque desconhecemos toda a história de Jesus. Nós sabemos apenas aquilo que oficialmente nos foi passado há muito tempo atrás. Alguns ainda acreditam que ele é o próprio Criador que se encarnou na Terra, se tornou humano porque ele ama o ser humano. E isso é uma concepção muito infantil, porque o Criador de tudo que existe nós não temos como nem chegar perto às nossas avaliações. Evidentemente que Jesus não é o próprio Criador, ele é um dos filhos do Criador. Porém, Jesus, para chegar nesse grau de ter toda a sabedoria para passar para essa grande populaçãozinha pequena do nosso planeta, evidente que Jesus teve que passar também por grandes aprendizados. Teve que compreender, teve que sair da caixinha um dia. E para ele ter todo esse desenvolvimento, assim como eu, como você que me assiste, é lógico que ele teve que ter um pai biológico. Assim como nós, na nossa história, eu, como reencarnacionista, acredito na reencarnação, acredito que já tive, sim, várias vezes pais e mães, e que hoje são afetos conquistados que estão comigo, assim como todos nós temos. E a história do nosso mestre não é diferente. Hoje, se eu remeter o meu pensamento ao meu pai, aquele que me aceitou como filha, eu vou ter uma figura, vou ter fotografia, eu vou ter inclusive o nome dele nos meus documentos. E assim como Jesus também. Porque nós fomos criados para acreditar que Jesus já nasceu pronto, que ele nasceu completamente santificado, e ele não. Lembrando, no Livro dos Espíritos tem uma questão que é bem interessante: todos fomos criados simples e ignorantes. Simples de simplicidade, somos simples. E ignorantes porque tínhamos que desenvolver a nossa consciência, o nosso poder cognitivo, a nossa capacidade intelectiva. Então, é isso que Jesus, então, traz na essência.
Aí ele diz assim: até agora vocês não pediram nada em meu nome, mas peçam e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. E como eu falei, nós não temos muita intimidade ou afinidade com esse Pai que zela por nós e que também é responsável pela nossa expansão consciencial, pela nossa espiritualização. E aí ele diz ainda: eu digo isso por parábolas, porque não iriam entender, assim como hoje também muitos não entendem. Mas vai chegar a hora, porém, em que não mais vou falar por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Então, nessa passagem, então, está contido a informação pelo próprio Jesus de que abertamente ele falaria do Pai. Mas o que nós entendemos é que esse Pai que Jesus fala aqui vem lá de muito tempo atrás. Se nós folhearmos ali o Antigo Testamento, nós vamos ver que fala do Senhor de Israel, de Yahvé, ou Jeová aqui no Brasil. Será que esse era o Pai de Jesus? Não, não era. Jesus reúne todas as qualidades, ele reúne todos os conhecimentos acerca do ser humano da Terra, porque ele se responsabilizou pela nossa jornada de espiritualização. Então, vai chegar o momento em que nós vamos entender quem é o Pai de Jesus. Nós vamos saber o nome dele. E vamos aprender, inclusive, a rogar para esse Pai. Mas, por enquanto, nós estamos ainda na praia. Nós colocamos só os nossos pés na praia. Nós ainda não demos o nosso mergulho. E vai chegar o momento em que daremos. E por isso que ele falava, então, por parábolas. Como até hoje, muitas vezes, também temos que falar por parábolas. Porque o conhecimento de muitas pessoas ainda pode ser abalado por uma informação mais profunda. Aí ele diz assim: naquele dia pedireis em meu nome e eu digo que eu rogarei ao Pai, porque ele está muito perto de nós, porque esse Pai tem outras ocupações, tem outras vidas que ele também tem que gerenciar. E aí ele diz assim: pois o mesmo Pai ama vocês, visto como vocês me amam, e vocês acreditam que eu saí dele. Então, ele tem autoridade para falar do Pai, porque ele conhece o Pai perfeitamente. E nós? Ainda não. Aí os discípulos falaram para ele: você agora fala abertamente, e agora não está falando mais por parábola conosco. E agora conhecemos que você sabe de tudo. E não há necessidade de que alguém te interrogue. Por isso nós cremos que você realmente saiu desse Pai, ou desse Deus. E aí Jesus responde: agora vocês acreditam? Daí ele fala: eis que chega a hora e já se aproxima em que vocês serão dispersos, cada um para a sua parte, e me deixarei só, mas não estou só porque ele, o Pai, está comigo. Então, naquele momento, Jesus se referia que brevemente todos seriam, vamos dizer assim, mandados ou se esconderiam, porque chegava um momento em que Jesus seria preso. E evidentemente que os outros discípulos, com exceção de João, ele ficou ali todo o tempo,
mas os outros tinham medo realmente de serem martirizados, porque eles pensavam, se fizeram isso com o mestre, o que farão conosco? E aí Jesus fala assim: eu tenho dito isso para que vocês em mim tenham a paz. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E aí fecha a questão desse capítulo numa das partes mais fortes que eu acho. Quando Jesus fala, eu venci o mundo, tenham bom ânimo, vocês também vencerão. Então as nossas batalhas não se igualam às batalhas que Jesus teve que passar. Mas nós temos batalhas difíceis e duras, mas Ele é o nosso mestre, e por enquanto nós temos que ouvir a voz do nosso mestre e do nosso pastor, porque somos suas ovelhas. Então, a partir desse momento, quando nós temos isso bem espraiado, bem esclarecido na nossa mente, aos nossos olhos, no nosso coração, evidentemente que nós temos assim um comportamento diferente. Enquanto nós não tivermos essa visão, nosso comportamento será como na Idade Média, um pouquinho melhorado, com tecnologia apenas. Então, a reflexão da semana, meus amigos, é essa. Eu peço que vocês deixem um like, compartilhem o vídeo e deixem seus comentários. Explicando por que eu sempre peço like. Porque a partir do momento que vocês dão like, outras pessoas fora do nosso grupo, do nosso contexto semanal, receberão também receberão os vídeos, ou o vídeo será relevante segundo os olhos da plataforma. Então é por isso que eu peço sempre que deixe o seu like, seu comentário e compartilhe. Até a próxima!